Olá, graça e paz. Hoje vamos dar continuidade à palavra que começamos sobre como vencer a prova, como ser vitorioso diante da prova. Uma palavra bíblica para a tua vida que começamos uma série. Você vai ser muito impactado. Mas muitas vezes estão com tantos passos de fé que já não aguentam mais nem andar. E o milagre não acontece. Alguns fazem tanta corrente que se emendasse a corrente, dava daqui até São Paulo. Alguns fazem mais campanha do que as propagandas políticas em época de eleição. E os milagres não acontecem. Será que Deus quer abençoar uns e outros não? Por que será que alguns vêm à frente e contam uma bênção e outros não recebem? Será que é simplesmente por falta de fé? Será que é simplesmente porque você não merece, você é diferente dos outros? E alguns começam a pensar dessa maneira e deixam as suas congregações. Deixam de buscar a Deus porque dizem: Deus não me ouve, eu sou diferente, eu não tenho capacidade, eu não posso. Isso é um problema sério. E sabe qual é o grande desafio? É que antes de aprender que Deus te capacita, te dá bênção, te livra, você precisa aprender a viver na prova e passar por ela. A prova vem e você não será diferente, não vai escapar da prova. Sabe, querido, a tua prova tem uma data de validade e talvez já está até vencida e você não conseguiu passar. E por que não conseguiu? Porque muitas vezes nós só aprendemos a orar para ser livre da prova. Deus não te livra da prova. Eu vou te dizer de novo, Deus não te livra da prova. Nós podemos pegar vários exemplos bíblicos. Sadraque, Mesaque, Abdenego. Eles foram colocados diante do rei e quando foram apresentados ali, porque não queriam se prostrar diante da tal estátua, e isso você conhece, quando foram colocados ali, Sadraque, Mesaque e Abdenego, o rei pergunta: quem é o Deus que vai livrar vocês dessa prova? Eles respondem da seguinte maneira: o meu Deus, o nosso Deus, a quem nós servimos, se Ele quiser, Ele pode nos livrar da prova. Se Ele quiser, Ele pode nos livrar da prova. Eu pergunto, Deus quis? Não. É aí que muitos se enganam com esse texto e com essa pregação. Ah, mas Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abdenego da prova. Mentira! Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abdenego da prova. Aliás, a fornalha estava quente já e foi aquecida 7 vezes mais. Você acha pouco? Às vezes queimamos o dedo e achamos ruim. Imagina uma fornalha já aquecida e agora 7 vezes mais. A prova para Sadraque, Mesaque e Abdenego eles não foram livres dela. Pelo contrário, ela foi ampliada 7 vezes mais. E o que aconteceu? Apóstolo, Deus não me livra da prova? Não livra não. A grande diferença é que Deus te livra na prova. Tem pessoas desesperadas porque veio a doença, porque veio o mal, porque veio o problema na sua casa, porque veio o problema no seu casamento. E aí começa a ser conflitado com uma palavra que diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Querido, antes de Paulo dizer isso, olha só o que diz o texto. Versículo 7 do capítulo 4 de Filipenses: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto aos irmãos, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, é honesto, é justo, tudo que é puro, é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque aprendi, olha só esse texto, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei ser abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído. Em todas as maneiras e em todas as coisas estou, Paulo está dizendo, instruído. Que tipo de instrução você tem tido?
tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí, depois dessas coisas, Paulo diz, por causa disso, por causa da instrução que eu recebi do Evangelho em todas as coisas, aí eu posso levantar a minha voz e dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo, eu aprendi. Agora o problema, pastores e líderes, você que está me ouvindo muitas vezes, o problema é que muitas vezes não se ensina, não se instrui a viver e passar pela prova. A igreja, quando se depara muitas vezes com uma prova, ela para no meio do caminho. A instrução tem que ser para viver na bênção, mas para viver diante dos desafios. Para viver na fartura, mas para aprender a viver na abundância. Eu não estou ensinando conformismo. Mesmo Paulo diz, não vos conformeis. Eu não estou dizendo que você tem que se conformar com a doença, eu não estou dizendo que você tem que se conformar com o mal, eu não estou dizendo que você tem que aceitar ficar a vida toda na prova. Não é isso, a tua prova vai passar. O que eu estou te dizendo é que você tem que ser instruído em tudo. E a igreja, quando não é instruída nessa área, nessa parte, ela não passa, ela não sabe como, não se faz uma prova. Escute isso. Não se faz uma prova sem saber o que fazer na prova. Não se passa por uma prova, não se é aprovado numa prova, se você não estudou aquilo que é necessário para passar por ela. Sadraque, Mesaque e Abednego, 7 vezes mais a fornalha aquecida. Eles não passaram simplesmente ou deixaram de ter a prova. A prova não passou por eles. Deus não livrou eles da prova. Livrou na prova. É na prova que você está agora. É aí que você vai vencer se colocar essa palavra em prática. Deus não os abandonou. No meio da prova, o Senhor andou com eles e livrou da fornalha. Você precisa entender isso. Daniel não foi livre da cova dos leões. Os invejosos queriam que Daniel parasse de orar. Jogaram ele na cova de leões. Ele parou de orar? Nada disso. Ele foi um acordo com os leões. Eu oro e vocês jejuam. Leão passou a noite toda jejuando. Leão queria se aproximar de Daniel. Você está jejuando, não pode se aproximar. Não quebra o jejum a noite toda. Agora, quando jogaram os invejosos lá dentro, Leão entregando o jejum, já viu. Mas Daniel não foi livre da cova. Ele foi livre na cova. Ele não foi livre da prova. Queridos, e não é falta de fé. Não pense, não deixe ninguém colocar na tua cabeça que se o teu problema não foi resolvido, é falta de fé. Porque não tem quem tenha mais fé que o autor e consumador da nossa fé, Jesus. E Jesus na cruz precisava passar por aquela prova. Ele ainda ora, não foi falta de fé, não foi falta de oração, não foi falta de busca ao Deus verdadeiro, porque o próprio Jesus olha para o Pai e diz, Pai, se possível for, passa de mim essa prova. Mas ele também entendia e disse que não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que eu quero te dizer, e nós vamos ter outros programas para isso, é que a tua prova, ela vai ter um final, mas você tem que passar por ela. Apóstolo, então eu tenho que ficar feliz com a prova? Se o problema é prova, você tem que estar feliz, porque a Bíblia diz, muitas são as provações do justo, mas o Senhor livra de todas. A palavra de Deus também diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Antes da promessa, vem a prova. Antes da bênção, vem o teste. Deus está te testando e vai te levar a um patamar inimaginável. Deus vai te levar a um nível que você nunca alcançou. Mas para isso, você tem que aprender, meu filho, a passar pela prova. E um dia vai poder dizer como Paulo, porque isso não é só texto para a gente repetir nos cultos. Você vai poder dizer, agora sim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Deus que vai entrar dentro da tua fornalha, ainda que ela esteja aquecida. É Deus que vai te tirar da cova. É Deus que te dará todas as vitórias no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e até o próximo programa, no nome de Jesus.